Começar aqui este assunto aqui tratando sobre a radiciação, né? Vamos colocar aqui a radiciação, radiciação. Ok, vamos colocar aqui bem organizada, radiciação. A radiciação, ela é o que? Ela é o inverso da potenciação. É o inverso da potenciação. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. A matemática trabalha muito com inversos, né? O inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão e o inverso da potenciação é a radiciação. Então, é a operação inverso da potenciação. Vejamos aqui, vamos destacar aqui alguns elementos importantes do estudo da radiciação. Nós temos aqui alguns elementos. Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos raiz enésima de A é igual a B. Isso implica dizer que B elevado a N é igual a A. Pronto. Essa, vamos dizer assim, é a forma geral, vamos dizer assim. O formato. Vamos só aqui dar um destaque, só para ilustrar mesmo. Então, vamos só colocar aqui. Repetir mais uma. A raiz enésima de A é igual a B. Isso implica dizer que B elevado a N é igual a A. Certo? Nós podemos colocar dessa forma aí. Queremos também destacar alguns elementos do estudo da radiciação. Primeiro aqui o elemento é o N. O N é o índice da radiciação. O A é o radicando. Esse aqui, ó, radicando. O V aqui é o símbolo, é a raiz. Ou radical, aliás. Radical. O B é a raiz. Então, esses elementos é importante você distinguir aqui. Tá certo? Vejamos aqui alguns exemplos. Vejamos aqui esses exemplos. Vamos colocar aqui o exemplo A. Nós temos aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 0,16 é 0,4, pois, certo? 0,4 elevado ao quadrado é igual a 0,16, ok? Um exemplo B aqui, nós temos aqui a raiz cúbica de menos 1/8. É exatamente menos 1/2, pois menos 1/2 elevado ao cubo vai dar exatamente menos 1/8. Tá certo? Então, esses aqui são exemplos clássicos, né? Nós temos aqui, vamos colocar um terceiro exemplo aqui. Não, só esses dois aqui é o suficiente. Tá certo? Então, essa é a ideia principal do estudo da radiciação. Vamos destacar aqui, vale lembrar, alguns pontos aqui interessantes. Deixa eu pegar aqui outra folha para nós continuarmos aqui o nosso raciocínio. Tá certo? Então, vale lembrar também, muito importante, eu vou colocar aqui, vale lembrar que, vamos só dar um destaque aqui, algumas
algumas observações importantes. Primeiro, vamos destacar aqui. Deixa eu pegar com esse lápis aqui. Só dar um destaque. A raiz de índice. A raiz de índice ímpar. A raiz de índice ímpar de um número de um número negativo é um número negativo é um número negativo certo? Vejamos aqui exemplo, é um número negativo, certo? É um número negativo. Vejamos aqui exemplos. O exemplo A. Eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8, olha, é menos 2. Exemplo B. Eu tenho a raiz quinta de menos 243 é igual a menos 3, certo? E assim por diante, certo? Então, a raiz de índice ímpar de um número negativo é um número negativo. A raiz cúbica de um número negativo no radicando, o resultado do número negativo. Então, esse é um ponto interessante. Vamos aqui para outra observação. Nós temos aqui o seguinte, certo? A raiz de índice par, a raiz de índice par de um número positivo é um número positivo. É um número positivo, certo? É um número positivo. Vejamos exemplos. O exemplo A. No exemplo A eu tenho aqui a raiz quadrada de 64. É exatamente 8. B. A raiz quadrada de 36. É 6. Exemplo C. A raiz quarta de 40 e... Não, a raiz quarta de 81 é 3. E assim por diante. Então, a raiz de índice par de um número positivo, o resultado é um número positivo. Ok? Então, essa é a segunda observação. A terceira observação que eu vou colocar aqui. A terceira observação, a raiz de índice par eu vou colocar assim. Nos reais não existe raiz quadrada. Não existe raiz quadrada. Por exemplo, ou seja, a raiz de índice par de um número negativo não tem valor real, certo? Vejamos aqui exemplos. Então, vou colocar aqui como exemplos. Como exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, a raiz quadrada de menos 16.
não existe nos reais. Então, não existe, não existe. Então, o símbolo de não existe em reais. Certo? Por quê? Porque não tem como eu pegar dois números negativos. Seria aqui, a raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, deveria dar menos 4. Então, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Por quê? Porque não tem como eu multiplicar dois números negativos, por exemplo aqui, ó, menos 4, e o resultado dá um número negativo. No caso, vai dar um número positivo. Então, por essa razão, não existe raiz quadrada de número negativo em reais. Outro exemplo, nós podemos pegar aqui a raiz quadrada de menos 9. Também não existe em reais. Ok? Então, vale lembrar essas três observações aqui no estudo da radiciação. Tá certo? Uma questão interessante que nós queremos levantar aqui, certo? É a extração. Vamos para esse ponto aqui, interessante. A extração de raiz quadrada. Existem alguns métodos, mas vamos apresentar este aqui, certo? Para determinar a raiz quadrada de números que são quadrados perfeitos, certo? Vamos colocar aqui determinação de raiz de quadrados perfeitos. Determinação de raiz de quadrados perfeitos. Vamos colocar aqui de quadrados perfeitos. Determinação da raiz de quadrados perfeitos. Dentre os quadrados perfeitos, a gente vamos destacar aqui alguns. Certo? Por exemplo, quadrados perfeitos. A raiz quadrada de 1 é 1. Alguns quadrados perfeitos. Deixa eu só colocar aqui alguns quadrados, exemplos de quadrados perfeitos. Depois a gente vai para a determinação da raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 121 é 11. A raiz quadrada de vamos colocar aqui de 64 é 8. E assim por diante, certo? Então, isso aqui são quadrados perfeitos. Mas nós estamos aqui destacando aqui a determinação de uma raiz quadrada de números perfeitos. Como é que eu posso? Nós vamos utilizar o método de decomposição. Quadrados perfeitos, usando o método de decomposição. Certo? Deixa eu só colocar aqui o método de decomposição. Vamos utilizar a observação. Para determinar a raiz, vamos utilizar o método de decomposição de fatores primos. Certo? Fatores primos. Vamos utilizar aqui esse método para determinar a raiz quadrada de números de quadrados perfeitos, tá certo? Nós podemos destacar isso aí de sobremodo, certo? Bem organizado, para nós termos uma ideia bem clara.
Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo aqui para determinar determina a raiz quadrada, por exemplo, determina a raiz quadrada, determine a raiz quadrada, de 1296, por exemplo. Vamos determinar. Então, vamos utilizar aqui o método de decomposição em fator primo, certo? Decompor o número aqui, ó, 1296. Vamos passar aqui uma barrinha vertical, certo? E aqui, ó, 1296 dá para dividir por 2, vai dar exatamente 648. Dá por 2, ó, dá 324. Por 2 dá 162. Por 2 dá 81. Aqui vai dar por 3, certo? Vai dar 27. 81 por 3, 27. Por 3 vai dar 9. 9 por 3 dá 3, até chegar na unidade, certo? Então isso aqui vai ficar da seguinte forma, certo? Da seguinte forma. Então, quantos 3 se repetem? 1, 2, 3, 4. 1 e 2. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui, certo? Vai ficar assim. Vamos colocar aqui o número. Por exemplo, vou só colocar aqui 1296. Isso aqui vai ficar, repetindo aqui o 2, né? 2 a quarta, vezes 3 a quarta. Isso aqui eu vou simplificar por 2. Simplificando isso aqui por 2, certo? Dividimos, aliás, os expoentes por 2. Vamos dividir esses expoentes por 2, porque são quadrados perfeitos. Então isso aqui vai ficar 2, dividindo 4 por 2, viu? Fica 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Aí multiplicando isso aqui, ó, resolvendo a potência, aqui vai dar 4, certo? E isso aqui vai dar 9. Então, 4 vezes 9, 36. Então, a raiz quadrada de 1296 é exatamente 36. Então, pelo esse método de decomposição, você consegue extrair as raízes quadradas, tá certo? Ou seja, para resolver aqui, encontrar a raiz quadrada dos quadrados perfeitos, tá certo? Então era isso, até a próxima.